Nesse módulo falaremos sobre acidentes com animais peçonhentos. Bem, antes de qualquer coisa, você saberia me dizer o que é o animal peçonhento? É a mesma coisa que animal venenoso? Vamos lá, vamos diferenciar. Animal venenoso é aquele que possui veneno, óbvio, né? Animal peçonhento, ele é aquele que possui algum mecanismo que é capaz de inocular esse veneno em uma outra criatura, ok? Então, por exemplo, no caso das serpentes, ela possui presas que na verdade são dentes ocos que funcionam como agulhas, né? Também temos insetos que possuem ferrões, presas, enfim. É qualquer tipo de mecanismo que é capaz de jogar o veneno, né, dentro de alguém, ok? Então, esses são os animais peçonhentos. Vamos iniciar a nossa história aqui com as cobras. Acidentes com cobras são muito frequentes, infelizmente, e vem aumentando cada vez mais, principalmente por causa das mudanças climáticas, da migração de animais para as zonas urbanas. Então, cada vez mais a gente tem visto acidentes com serpentes dentro de residências, no entorno, enfim. Então, já cabe aqui esse alerta para que a gente não desmate, não cause queimadas, porque isso tem causado, sim, uma incidência cada vez maior dos acidentes com animais peçonhentos, sim. Uma cobra. Você deve ficar apavorado quando você vê uma serpente, não gosta nem de pensar em cruzar com uma no seu caminho, não é? Bem, elas não são tão perigosas assim, não se você não invadir o espaço delas. Vamos entender um pouquinho como é que elas percebem o mundo, ok? As serpentes, elas possuem basicamente 3 formas de perceber o ambiente. Uma delas é a vibração do solo, ou seja, se você está numa trilha, se você está no meio de uma mata, ela percebe de longe a vibração do solo e ela sabe que você não é um roedor, que você não é um animal menor que ela, não é uma presa. Ela sabe que está vindo alguma coisa que é bem maior e ela vai procurar sair do caminho, ok? Uma outra forma que as serpentes utilizam para perceber o ambiente é o sensor térmico. A maioria delas tem fossetas loreais, que é um órgãozinho que fica bem aqui assim, e com isso ela percebe termicamente o ambiente. Então, quando você chega perto, ela também percebe que você é uma criatura muito maior do que ela possa engolir, pode ter certeza. Além disso, ela tem um olfato muito apurado. Você já deve ter visto, ou pessoalmente, ou então em vídeos, que elas possuem aquela língua bífida que fica para fora ali e ela não está mandando careta para você. Aquilo ali é o mecanismo de olfato dela. É justamente ali que ela percebe as moléculas de cheiro. Então, mais uma razão, ela sabe que você é um animal diferenciado, que está usando um desodorante ou um shampoo com cheirinho muito gostoso. Enfim, ela não quer te atacar, pode ter certeza. O que ocorre quando um acidente com serpentes acontece é que ela se sente ameaçada. Ela não conseguiu sair do seu caminho a tempo, ok? Então, quando você entra num raio de ação, né, que ofereça risco para ela, ela se encolhe e arma o bote. A maioria das serpentes brasileiras não consegue dar um bote maior que 1/3 do seu próprio tamanho. Então, vamos dizer que você está com seu filho passeando por uma trilha dentro de um parque, enfim, e você avista uma cobra bem no caminho. Não é para sair correndo, não é para ficar desesperado achando que, como acontece nos filmes, aquela cobra vai atrás de você querendo engolir. Pelo contrário, ela vai te evitar, ok? O fato é, elas não conseguem dar um bote maior que 1/3 do seu tamanho. A maioria delas não. Então você não tem que ficar assustado, você não tem que tentar matar, você não tem que jogar pedra, nada disso. É evitar chegar perto dela, porque ali é o habitat dela, ok? A não ser, logicamente, que ela esteja dentro do seu terreno, da sua casa, aí sim, você tem que chamar uma equipe de emergência para fazer o recolhimento desse animal. Bem, o que fazer em caso de picada de cobra? É necessário que a gente entenda que no Brasil existem basicamente 4 gêneros de cobra. Existe o gênero Brótops,
que é o gênero e que acomete a maior parte dos acidentes, cerca de 90% dos acidentes com serpentes venenosas ocorrem com esse gênero, que abrange as jararacas e as jararacuçus. Ok? Também tem o gênero Crotalus, que é um gênero que corresponde a 9% dos acidentes dentro do Brasil, que abrange as cascavéis, que é aquela cobrinha que você já deve ter visto, que ela tem aquele chocalho, que na verdade não é um chocalho, ele é um acúmulo de pele que foi trocada, que se acumulou lá no rabinho dela e vira um guizo, que é uma forma até de alertar quando a gente chega perto dela. Então agradeça por ela ter esse chocalhinho. Os outros gêneros são as micruros e as laqueses, que correspondem às surucucus, e as micruros que correspondem às corais verdadeiras, que são aquelas cobrinhas que são coloridas. E curioso falar sobre a coral, que ela dentro do Brasil, ela é considerada uma das mais venenosas, e ela não tem nenhuma daquelas características que a gente escutava falar na década de 70, que para identificar uma cobra venenosa você tem que ver se ela tem uma cabeça triangular, se ela tem uma redução abrupta do seu corpo, que ela tem essa cor, isso, aquilo, tem olho assim, olho assado. A coral ela não tem nenhuma dessas características e ela é a mais venenosa que existe. Ok, dentro do Brasil, logicamente. Uma outra característica que é curiosa da cobra coral é que, diferentemente dos outros três gêneros, os outros três eles conseguem abrir a mandíbula 180 graus. Eles têm uma desarticulação aqui que permite que ela abra e abocanhe qualquer parte do seu corpo. Então, acidentes com cascavéis, com jararacas, com surucucus, você pode ter em qualquer parte do seu corpo, porque elas conseguem abrir 180 graus a sua mandíbula. A coral, ela sobe 30 graus e as presas dela estão mais atrás. Então, tem muita gente que nem sabe que foi picada por uma coral, por exemplo, porque ela pica entre os dedos, em locais muito pequenos, ok? Bem, esses gêneros, eles servem para classificar, inclusive, o tipo de veneno e a ação que o veneno tem. Como eu falei, mais de 90% dos acidentes acontece com jararacas ou jararacuçus. E o veneno dessa cobra, ele tem uma ação local. O ferimento, ele sangra, ele dói e ele vai necrosando. E a pessoa, ela vai tendo uma perda gradativa do membro, logicamente que boa parte entra na corrente sanguínea e vai ter uma série de ações a nível renal, enfim, escurecimento da urina, aquela coisa toda. Porém, isso é importante para diferenciar. Por exemplo, a cascavel, ela já tem um efeito diferente. A ferida ela não dói tanto, a necrose não acontece localmente, ele já tem um efeito neurotóxico, enfim, ele atinge diretamente o sistema nervoso. Tanto é que um dos sinais que a pessoa apresenta ao longo do tempo é o que a gente chama de cara de bêbado, né? Fica meio assim. Então, imagine que você está lá para o lado de Goiás, para o lado do Nordeste, e você, ao caminhar por uma trilha, você vê alguém caído com essa cara assim. Você fala, poxa, o cara veio aqui para beber. Como é que pode? Não tem nada a ver, ele foi picado por uma cascavel. Mas enfim, vamos ter um foco maior no que a gente tem que fazer em caso de picada de cobra, seja pela cascavel, pela jararaca, pela surucucu ou pela coral. Antes de tudo, a gente tem que saber o que não fazer. Infelizmente, existe muita crendice, existe uma cultura de que você tem que chupar o veneno, você tem que abrir um corte, você tem que passar isso e aquilo, você tem que dar uísque para que a pessoa beba porque corta o efeito do veneno. Por favor, nada disso funciona, ok? O que você tem que fazer? Se der para lavar o ferimento, para impedir uma infecção, seria bom. Ok? Então, água e sabão é o ideal para lavar esse ferimento, caso você tenha tempo para isso. Uma outra coisa que tem que ser feita, você tem que proteger o ferimento contra os agentes externos, ok? O veneno, ele já é potencialmente lesivo. Se você não o proteger,
você tem os agentes externos que vão ajudar a necrosar esse membro, ou seja, a apodrecer esse membro, a causar uma lesão muito maior. Uma outra coisa que certos estudiosos recomendam também é uma compressão leve daquele local, não a nível de comprimir o sangue, apenas de causar uma leve pressão para impedir a proliferação muito rápida desse veneno. Também se recomenda que essa pessoa ela não seja movimentada, porque quanto mais ela se movimentar, mais rápido o sangue vai espalhar esse veneno. Então, ela tem que ser transportada de forma imóvel, ela não pode se movimentar. Se ela estiver deitada, o ideal é que o membro afetado esteja no nível abaixo do coração, justamente para dificultar o retorno, lembra das veias que trazem o sangue, com esse veneno, ok? Então, o que você não deve fazer? Furar esse ferimento, chupar esse veneno, isso é um absurdo. Você não deve fazer cortes, você não deve dar álcool para a pessoa, porque isso, além de não cortar a ação do veneno, ainda por cima vai alterar o estado de consciência e pode confundir o médico, ok? Então, é isso que deve ser feito. Por favor, não use nenhuma receita da vovó para tentar curar uma picada de cobra. A única coisa que realmente vai curar essa pessoa, vai impedir que ela perca esse membro, vai impedir que ela morra, é a ação do soro antiofídico. Por isso que é importante, dentro do possível, se der para conduzir a cobra de uma forma segura para o hospital, ou então tirar uma foto, ou então ver com a própria vítima ou com pessoas que tenham presenciado qual foi o tipo de cobra. Por quê? Para cada um desses 4 gêneros que eu falei, existe um soro específico. Então é muito importante que no hospital de referência da sua cidade, que sempre tem um, você diga qual foi o tipo de cobra, ok? E assim você vai salvar essa vítima, com certeza. Bem, nós não poderíamos deixar de falar também de outras criaturinhas que são capazes de inocular veneno também, que são os escorpiões, as aranhas. Os escorpiões, aqui no Brasil, as espécies que são mais amareladas, um pouco marrom, são os que realmente têm venenos significativos. E onde é que eles se encontram, né? Você pode encontrar os escorpiões em vários locais. Eles são muito comuns dentro das zonas urbanas, em locais onde se encontra entulho de obra, dentro de tijolos, em áreas não tão urbanizadas assim, em cascas de árvores, enfim. Foi picado por um escorpião que é um pouco mais clarinho, você deve ir para o hospital imediatamente. Você pode usar gelo, uma compressa para diminuir essa dor, né, e o inchaço, mas não adianta. O socorro mais eficiente que existe é conduzir essa pessoa da mesma forma que quando a ocorrência ela se dá por serpente, você tem que levar essa pessoa sem que ela se movimente muito, ok? Com relação às aranhas, né? As aranhas aqui no Brasil, existem 3 categorias que realmente causam muita preocupação. A primeira delas é a aranha marrom, como está sendo visto agora na imagem. A envergadura de uma aranha marrom, ela raramente ultrapassa 3 centímetros, então ela não é muito grande. E ela pode passar despercebida muitas vezes. Onde é que você vai encontrá-la? Você vai encontrá-la na casca de árvores. Quando elas se encontram dentro de uma residência, elas gostam de lugares escondidos, porém com exposição à luz. Então você pode encontrar atrás de armários, atrás de quadros, mas não é para se desesperar não, ok? E ela tem uma ação de veneno muito curiosa. Ela não tem uma ação de imediato forte. Tem gente até que nem sabe que foi picado por uma aranha marrom. Ela inicia com uma dorzinha quase que imperceptível e gradativamente, com 12 horas ou com 24 horas, é que você percebe que foi picado por uma aranha. A mesma coisa, as condutas são a proteção do ferimento
pode-se usar gelo, mas a conduta é levar para o hospital o mais rápido possível. Lembre-se sempre que crianças sofrem muito mais com a ação de veneno de qualquer animal. Ela é uma criaturinha menor, ela tem uma circulação muito mais curta, então ela sofre muito mais. Então crianças exigem um cuidado muito mais rápido, um socorro muito mais rápido, ok? Uma outra aranha que causa muita preocupação é a armadeira. A armadeira é uma aranha que a envergadura dela chega até 15 centímetros. É uma aranha que assusta bastante, né? E ela, curiosamente, ela não segue o mesmo padrão que outras aranhas. Ela não é uma aranha que arma uma teia geométrica lá, ela é considerada um ser errante, né? Ela migra de uma residência para outra, então, e ela basicamente ela procura abrigo. Então, uma armadeira dentro de uma residência, ela vai caçar um lugar tipo um sapato, uma bota dentro de um armário, porque ela quer se proteger ali por algum tempo e depois ela procura uma outra casinha para ela. Ela já é uma espécie mais agressiva, diferentemente da marrom. Ela se comporta de forma muito agressiva e na hora que ela se sente ameaçada, ela levanta a frente, indicando que vai dar a picada dela. Então, isso é fundamental que você saiba. E ela, além de agressiva, o veneno dela é muito doloroso, pode causar febre, dificuldade respiratória, daí a importância de ir o mais rápido possível para o hospital. O ferimento em si, não há muita coisa que ser feita. É a limpeza, a proteção, se for o caso um gelo, para diminuir a dor. E por fim, a famosa viúva negra, né? Uma das aranhas mais perigosas, que tem um veneno muito potente, que tem a capacidade de causar espasmos, convulsões, dificuldade respiratória, por isso que ela pode ser fatal. Na verdade, todas elas podem ser, dependendo do tempo de exposição e do tempo que se demora para se procurar socorro. Ela é uma aranha pequena, a envergadura dela com as patas não passa de 3 centímetros também, e ela é muito encontrada em praias pouco frequentadas e tal. Então assim, não é tão comum de se encontrar em residências, mas se você for acampar numa praia com a sua família, tenha muita atenção aonde é que você arma a sua barraca, se você não está muito próximo de uma árvore, enfim, de um lugar onde você possa encontrar uma dessas aranhas aí. Como eu falei, é um veneno muito potente, mas as condutas não são muito diferentes das outras, ok? E o hospital o mais rápido possível. Não somente os escorpiões e as aranhas podem causar morte, né? Nós sabemos que existem insetos, né, que são gregários, né, ou seja, que vivem necessariamente em grupo. Então, as abelhas, os marimbondos, as vespas, o grande perigo deles não é de uma abelha, de um marimbondo, mas sim, como o fato deles viverem sempre em conjunto, eles atacam em conjunto. Então, jamais permita que o seu filho brinque perto de uma colmeia, de uma casa de marimbondos, de um ninho de vespas. Eduque-o a jamais jogar pedra em uma dessas comunidades, ok? E é fundamental que você saiba que hoje em dia a gente tem um aumento muito grande de pessoas vulneráveis alergicamente. Cada vez mais a gente tem visto pessoas com uma vulnerabilidade muito grande a veneno, que desenvolve o que a gente chama de choque anafilático, que é uma reação alérgica grave que pode causar dificuldade respiratória, pode causar arritmias e pode levar à morte. Se o seu filho for alérgico, tenha essa consciência de que, nesse caso, até uma ferroada de um inseto apenas poderá ser bastante prejudicial para ele. Poderá desencadear o choque anafilático, causando dificuldades respiratórias, arritmias, então é de imediato para o hospital. Porém, se ele não for alérgico, aí você faz o que você sabe que você tem que fazer, né? Você cuida ali, acalma e tudo mais.
Mas, por favor, saiba que muitas vezes os pais não sabem que seus filhos são alérgicos a picadas desses insetos que são mais agressivos. Tome muito cuidado. Se for o caso, procure um especialista para verificar isso, tá bom? No próximo módulo nós falaremos sobre acidentes de trânsito. Até lá!